Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar esse moranguinho, essa casinha de morango. É uma ideia boa para a gente fazer semaninhas, que as pessoas têm me pedido, então eu trouxe esse moranguinho assim, para deixar aí uma ideia para você que queira fazer semaninhas. Você pode estar usando outras frutas, no caso eu vou estar usando hoje o morango. Olha só, peguei o azul bebê, coloquei umas gotinhas de água, não muito, não umedeça demais esse azul bebê, tá bem? A ideia é só deixar ele mais úmido para que se grude melhor essa tinta no nosso tecido. Para o centro do nosso desenho, a gente vai deixar esse azul bebê assim bem pintado mesmo, e conforme a gente vai se afastando do desenho, a gente vai esfumaçando essa tinta. É importante que ela esteja assim levemente mais umedecida, não precisa estar muito úmida, para você conseguir fazer essa tinta penetrar melhor no tecido, segurar melhor no tecido, uma vez, olha, que a gente vai se afastando do nosso desenho, esfumaçando esse azul bebê, cada vez a gente vai usando menos tinta. Se ela não tiver levemente umedecida, ela pode sumir na hora que a gente for lavando. Terminando essa parte, esse fundo que eu passei por toda a parte correspondente ao céu do nosso desenho, vou pegar um pouquinho de azul cobalto e vou distribuir assim, com um pincelzinho com pelinhos inteiros. Você pode pegar uma brochinha também, vai ficar bom para fazer esse trabalho. E em movimento circular, eu vou distribuindo em cima desse azul bebê enquanto ele ainda está umedecido. Se acaso o seu céu estiver ficando muito manchado, você pode pegar um pouquinho mais do azul bebê que vai lhe ajudar a melhorar essas emendas. O meu, eu vou deixar um pouco mais manchado, que eu gosto, principalmente para pintura de céu. Misture bem essas tonalidades e coloque esse toquezinho de azul mais escurinho onde você quiser. Você pode colocar pouquinho, você pode não colocar, pode colocar bastante, fica muito ao seu gosto. Eu vou distribuir por alguns lugares e vou distribuir bem pouquinho, para que fique bem suave o meu céu, para que ele não chame mais atenção do que o próprio desenho. Terminado o nosso céu, eu vou para a pintura do morango, começando pela portinha. Essa porta, eu vou encher ela toda com a tonalidade tijolo. Você pode estar enchendo caramelo, você pode estar enchendo com siena natural, marrom, a cor que você quiser, que você gostar. O marrom ficará bem mais escuro, caso você goste. Mas você pode também estar colocando aí, além do siena natural, você pode estar colocando ocre ouro, mostarda, qualquer cor que você tenha aí na sua casa. Para todo caso, eu enchi a minha com tijolo e estou colocando agora uma camada de rústico em volta. E vou manchar também com rústico alguns cantinhos. Olha só, tô passando aí embaixo. Vou manchar um pouquinho essas madeirinhas. Caso você não tenha na sua casa o rústico, você pode estar substituindo por terra queimada, por marrom, por sépia, também você pode estar colocando aí. Com tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, eu vou fazendo as separações das madeiras e vou manchando um pouquinho essas madeirinhas. Olha só, vou puxando um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, vou deixando um pouquinho envelhecida, mais sujinha. Essa daí, central, que será o meio da porta, eu vou deixar mais escurinha. E essas tábuas laterais, eu vou deixar assim um risquinho mais fininho, o encontro delas, o lugar onde elas são presas, eu vou deixar o risco mais fininho. O lugar que eu vou deixar mais escuro é apenas essa região mais central, onde ficarão as maçanetas. Olha só. Fazer um risco fininho. Lembra de dar uma manchadinha, de esfumaçar um pouquinho para os lados. Esse tom rústico, para que fique um pouco borradinho, um pouco sujinho. Esse pedacinho que sobrou aí do lado, eu vou encher ele todo com preto, até a parte de cima e até a parte de baixo, onde vai encostar no chão. Veja que o lado direito, esse pedacinho aí, ele não aparece. Apenas o lado esquerdo e de cima. Você vai encher isso aí tudo com preto, um pincelzinho pequenininho, 2 ou 4, para você não borrar. Esses cantinhos, eu vou fazer um contorninho com preto,
Mas isso a gente vai melhorar quando a gente pintar esses tijolinhos ou essas pedrinhas que tem aí do lado, na lateral, o acabamento para essa porta. Eu vou também deixar um pouquinho mais escuro, um risquinho mais escuro com o preto mesmo, o encontro das tábuas. Isso eu vou fazer para todas elas, sendo que essa central, no encontro entre essas duas portas que se abrem nesse centro, ela ficará um pouquinho mais marcada. Essas que estão mais para a direita e mais para a esquerda, a gente deixa um risquinho só mais fininho, mais delicado. Mas você vai colocar para todas elas. Olha só, pouquinha tinta. E aprofundar, é uma questão da gente aprofundar o encontro das duas madeiras. Essa região central pode deixar bem mais marcado, principalmente a parte de cima e a parte de baixo, que tem uma sombra maior. Veja que fica já bem mais dividido, uma separação bem mais evidente de uma madeirinha para outra. Sugiro que use mesmo o preto, porque a gente precisa ter uma sombra mais marcada, ter uma certa profundidade para essas regiões. Então, se você colocar o sépia, o rústico, o terra queimada, não vai ficar tão forte. É melhor colocar o preto mesmo nessa hora. Para as maçanetas, eu vou colocar, olha, 2 porçõezinhas com o cabo do pincel mesmo e o preto, e vou colocar um pouquinho de luminosidade na parte de cima. Essa luminosidade pode ser com o branco, um toquezinho de branco, que você não precisa deixar um excesso, um brilho muito marcado. Apenas apague ele um pouquinho, deixando luminosidade. Agora eu vou pintar essa polpa desse morango. Vou começar colocando uma boa porção de amarelo cádmio. Olha só, vou espalhar só para esse lado esquerdo mesmo, esse amarelo cádmio. O lado direito, eu vou deixar ele mais escurinho, com mais sombra. Veja que eu tô colocando uma boa porção, tô pintando mesmo, e tô espalhando para essa região aí onde vem essa sépala. E vou passar por baixo dela, um pouquinho por baixo dela, não tem problema. Depois a gente faz alguma sombra que veja necessidade. Deixa esfumaçado as laterais para que o vermelho, para que esse amarelo cádmio receba melhor esse vermelho vivo que eu tô colocando agora. Você pode estar colocando vermelho vivo, você pode estar colocando vermelho fogo, um vermelho mais clarinho. Caso você não tenha o amarelo cádmio, você pode estar usando laranja, você pode estar usando até o amarelo ouro aí. Só se for amarelo ouro, você vai puxar um pouco mais o vermelho para cima dele. Olha só, vou fazendo uma boa emenda entre essas tintas, para sair do amarelo cádmio, um alaranjado, até chegar ao vermelho vivo. Primeiro, eu me preocupo com essa emenda dessas 2 tonalidades, depois eu vou crescer esse vermelho vivo até o ponto em que eu vou pegar um vermelho mais escuro para dar continuidade à minha pintura. Olha só, tudo isso até então foi amarelo cádmio e vermelho vivo. Eu vou pegar agora um vermelho Scarlet para terminar a pintura de todo o meu moranguinho. Olha só. Essa parte aí eu deixei para colocar o vermelho vivo, terminar com o vermelho vivo, para ficar mais luminosidade nessa região de cima. Embora a gente ainda vai escurecer um pouco mais. Vamos colocar o vinho, para deixar um pouquinho mais escuro, um pouco de púrpura, o que houver necessidade, para a gente ganhar as sombras necessárias para esse lado direito. A pintura desse moranguinho, ela é bem tranquila. Veja você que nós colocamos apenas uma porção de amarelo cádmio, vermelho vivo e então vermelho Scarlet para terminar tudo isso. Até então está bem tranquilo e assim é. Veja só. Agora nós vamos precisar escurecer um pouco algumas regiões. Para isso, eu vou começar a usar diretamente o vinho. Já temos aí o vermelho Scarlet, que é um pouquinho escuro, e eu vou colocar o vinho sobre ele, misturando bem, para que não fique também tão escuro. Olha só como vai ficando.
Essa parte aí embaixo, eu vou colocar o vinho, essa parte de encontro com o chão. O lado direito, olha só, eu vou fazendo esse contorno e vou puxando também o vinho. Se você tiver com dificuldade de fazer essa emenda, pega um pincelzinho maior, pincel 8, 10, para que ele tenha pelinhos, ele seja mais largo, pelinhos de preferência maiores, para você conseguir fazer essa emenda. E faça ela enquanto esse vermelho escarlate ainda está úmido. Isso vai ajudar a misturar melhor essas tintas. Olha só, vou espalhando. Não pinte diretamente o vinho em cima do tecido, porque aí vai ficar mais escuro. A ideia é que a gente deixe esse lado mais escurinho, mas não escuro demais. Esse cantinho aí onde tem essas pedras, fazendo detalhe para essa porta, eu vou também colocar uma sombra. Conforme você vai indo ali para o lado esquerdo, você vai diminuindo essa sombra. Conforme você vem para o lado direito, você vai aumentando a quantidade de sombra que vai colocando. Essa parte aí eu também vou distribuir uma porção de vinho. E para todos os cantinhos que tem as frutas do morango, né? Olha só, a gente vai escurecer, colocar uma porçãozinha de vinho e fazer uma caminha para elas, vamos assim dizer, olha só. Todas essas regiões onde tem aquelas, eu costumo chamar de sementinhas, embora saibamos que é a fruta do morango. Mas vou colocar como sementinhas, fazer a cama para cada uma das sementinhas. Tá vendo? Você vai fazendo essa sombra, puxando mais que na posição do morango. De preferência de cima para baixo. Eu estou colocando ela um pouquinho deitada. Eu deixei o meu morango um pouquinho deitado para o lado esquerdo. Então, eu vou colocar elas assim. Vou marcar todos esses pontinhos. Só uma sujeirinha de vinho no pincel. Conforme a gente vai indo para o lado esquerdo, a gente vai levando menos tinta ainda, fazendo essas caminhas, esses cantinhos para colocar essas sementinhas ou essas frutinhas mais clarinhas. Do lado direito, como tem uma sombra mais marcada, a gente deixa mais escurinho. E assim, olha, já vai ficando marcadinho todos os cantinhos. Tá vendo que não é algo difícil? É bem prático a gente pintar assim esses moranguinhos. Essa região que eu tô escurecendo um pouquinho agora com o vinho, depois a gente vai passar ainda um pouco de púrpura aí, é a sombra para essas sépalas. Depois de colocar tudo isso, peguei um pincelzinho número 14, pelinhos maiores, e tô dando aqui uma emendada nisso tudo. Mas lembrando, eu não tenho excesso de tinta em cima dessa casca, dessa polpa desse morango, tá, gente? Tudo isso foi bem misturado, não há excesso de tinta por aí. E está úmido as minhas tintas, não tá seca não. Mas veja que não tá formando um borrão. Agora, eu tô pegando um pouco de branco. Ainda tô com o meu pincelzinho grande, pincel número 14. E tô espalhando pelas regiões que eu quero maior luminosidade. Por enquanto, eu estou colocando luminosidade, mas o morango, ele cabe levar um pouquinho de brilho também. Mas para já, vamos distribuindo a luminosidade. Como se dá essa luminosidade? Essa luminosidade é distribuída entre esse espaço mais clarinho que fica entre essas caminhas, como caracterizei, não foi? Pronto, a gente deixa essa região que a gente escureceu com o vinho assim, olha, mais escurinha para ter profundidade. E a parte que fica entre elas, a gente clareia um pouco, deixando mais luminosidade, deixando um relevo superior. Agora venho eu com uma quantidade maior de branco. E já vou distribuindo, assim, deixando mais marcado, podendo deixar uns excessos, com um brilho já em cima dessa polpa.
Eu fiz esse moranguinho assim com poucas sementinhas ou frutinhas. Tem alguns que tem uma quantidade maior, outras menores, mas eu fiz assim com um pouquinho para que você perceba como é dada a pintura da polpa do morango. Que seja ele pequeno ou grande, será pintado assim. A gente tem que lembrar que quando a gente está fazendo um desenho pequenininho, a gente acaba perdendo alguns detalhes. Então, essa será a diferença. Os maiores a gente consegue colocar detalhes mais, os menores a gente coloca detalhes menos. A gente não consegue colocar todos os detalhes da mesma forma. Veja que ele vai ganhando boa luminosidade, alguns pontos, principalmente para o lado direito, ficou escurinho, ficou com um pouco branco. O lado esquerdo ficou com uma quantidade bem maior, com maior brilho, ou seja, excessos. Agora, olha, eu vou pegar a púrpura e vou sair escurecendo um pouquinho mais o lado esquerdo de cada um desses cantinhos. Para que isso? Para a gente dar mais profundidade antes de colocarmos a pintura, de fazer a pintura das nossas frutinhas ou de nossas sementinhas. Quando você escurece um pouquinho assim, você acaba aprofundando mais aquele espaço. Lembrando que a tinta que eu estou colocando aí agora é o púrpura. Para todo caso, as tintas que nós usamos para essa polpa foi o amarelo cádmio, vermelho vivo, vermelho escarlate, vinho. Estamos colocando agora a púrpura e colocamos também o branco para nossa luminosidade e brilho. Pegue um pincelzinho pequeno, pincel número 4, pouquíssima tinta no pincel e vá fazendo isso em cada um desses cantinhos para dar uma profundidade maior. Olha só. Em todos os cantinhos vamos distribuindo pequenas porções de púrpura. E veja que eu tô colocando esse púrpura também para essa região mais escura, o lado direito. Eu não mudei, não coloquei vinho. Agora com verde pistache, pincelzinho número 2, eu vou colocando, olha, um excessozinho para cada um desses cantinhos. São as nossas frutinhas que eu tô colocando agora em cima dessa polpa. Você vai distribuir para todas essas curvinhas essa porçãozinha de verde pistache. Se você não tiver verde pistache, você pode estar colocando aí mostarda, também vai ficar bom, não se preocupe. E olha a posição, sempre puxando para o lado de baixo. Coloquei todas as minhas frutinhas para esses cantinhos, olha, onde ela ficaria por baixo de alguma coisa ou assim na lateral. Você também coloque. Pode colocar o excessozinho. Depois, quando a gente colocar um brilhinho para ela, vai aparecer melhor. Nem todas ficaram assim bem de frente, aparecendo direitinho. Essas laterais que não aparecem direitinho, a gente coloca também. Agora eu vou pegar o vinho e vou fazer um contorno do lado direito de cada uma delas. Esse contorno você pode espalhar um pouquinho, puxando para o lado direito, mas bem curtinho. Olha só, faço um contorninho mesmo e espalho ele levemente para o lado direito. Não faço o contorno do lado esquerdo, pode deixar tal como está. Faça apenas, olha, desse lado aí direito e pode espalhar um pouquinho esse contorno. Esse processo você também vai fazer para todas essas frutinhas. Observe que eles ficaram profundos, os cantinhos onde cada um está, teve uma certa profundidade. Se tivesse sido maior quantidade dessas frutinhas, tivesse colocado uma quantidade ainda maior, que caberia colocar, a gente ia trabalhar do mesmo jeito. Olha só, esse aqui tá bem de lado, também vou colocar. Vou colocar para todos eles. Pincelzinho número 0, pouquinha tinta. Busque sempre dar uma emendada nesse contorninho. Agora com o pincelzinho número 0 mesmo e um toquezinho de branco,
eu vou colocando uma luminosidade para as frutinhas, olha só. Principalmente essas aí de fora. Em todas elas eu vou colocando. Sendo que as que estão para o lado esquerdo, eu coloco uma quantidadezinha maior, deixo bem mais clarinho. Conforme eu vou indo para o lado direito, a gente vai diminuindo essa luminosidade, deixando mais apagadinha, mais discreta. Mas todas elas receberão. Terminada essa parte, agora eu vou cuidar de colocar mais um pouquinho de luminosidade por algumas regiões. Para as nossas luminosidades, eu estou usando branco, é quase nada, tá vendo? O pincel tá levemente sujinho, principalmente para trabalhar esse lado direito, que é uma região de sombra. Eu vou espalhando quase nada de luz. Em alguns pontos, olha, eu vou distribuindo mais uns brilhinhos. E esses brilhinhos eu vou distribuindo do lado direito das frutinhas. E olha só como tá ficando aí nosso moranguinho. Agora nós vamos terminar de pintar essas pedrinhas da porta, em volta da porta, para finalizar pelo menos essa região aí dele. Eu tô pintando as minhas pedrinhas com palha. Você pode pintar com areia, você pode pintar com branco, você pode pintar com marfim, a cor que você tiver aí, tá? Você pode estar pintando elas até mesmo com mostarda. Vou pintar, vou encher com palha cada um dos tijolinhos, vou manchar com sépia e vou fazer um contorno com o preto. Para encher isso aí, manchar, eu estou usando o pincelzinho número 4. Para fazer esse contorno com o preto, eu estou usando o pincel número 0. Pincel número 4, referência que você goste. Eu gosto da referência 815. Pessoal, as minhas pinturas, eu uso pouca tinta. Eu puxo bastante a tinta em cima do tecido para que não fique excesso. Se eu pintar com um pincel macio, não vai dar certo, porque vai juntar a tinta em cima do tecido. A minha pintura, ela não funciona assim. Então, os meus pincéis, quase todos, são aqueles pincéis de cabo amarelo, aquela referência 815, que são mais durinhos, que tem aquele pelinho mais durinho, que a gente coloca a tinta, a gente consegue puxar, deixar simplesmente pintado o tecido sem excesso algum. Se os pincéis que você tem, que você gosta, eles são mais macios, dá para você fazer também o trabalho. A quantidade de tinta que vai ficar em cima do tecido é maior. Eu tenho dificuldade de trabalhar com certa quantidade de tinta em cima do tecido, mas fica muito a seu critério. Cada pessoa desenvolve um tipo de pintura, desenvolve um jeito de fazer suas coisas. No meu caso, eu gosto de pintar assim, com pouquíssima tinta. Olha só, pintei 3 tijolinhos agora por vez, enchi, fiz uma base para eles com palha, manchei com sépia, agora eu estou fazendo um contorninho, uma separação entre eles com o preto. E dessa forma, eu vou pintar todos esses tijolinhos. Observe que na parte de dentro dele, nessa parte, esse cantinho preto fica separando a porta dessa parte da frente das pedrinhas, ou desses tijolinhos. Eu manchei um pouquinho, eu passei uma leve camada em cima do preto com o palha. E eu tô descendo esse risquinho preto até encostar na porta. Ou seja, a separação do tijolinho, ela vem de cima e vai até a parte de baixo, até encostar na porta, tá? Fiz essa parte aí de cima toda dessa forma. Esse outro lado, esse lado direito, a gente não consegue enxergar essa região de dentro, essa região onde o tijolinho encosta ou a pedrinha encosta na porta. A gente só vê a parte de cima dela. Mas a pintura não é diferente, olha só. Vou encher com palha, vou manchar com sépia, tá vendo? Vou manchando com sépia. Depois eu pego o meu pincelzinho número 0 e faço a separação de cada um deles.
Olha só, manchei todos eles. Se você quiser, você pode deixar o que está encostado no chão mais escurinho. Vou deixar assim mesmo, todos por igual. E agora eu venho com o meu pincelzinho número 0 e fazendo um contorninho em torno dele. Para esse lado direito, eu posso fazer o contorno geral, em torno de toda a minha pedrinha. Manchei um pouquinho até em cima dessa. Vou fazer uma sombra, um contorno, puxando um pouquinho para cima desse lado direito. Fazer a separação entre elas. E posso também marcar a separação da porta com essa pedrinha. Isso eu vou fazer para todas até chegar nessa de cima. Pincelzinho número 0, pincelzinho número 00, vai ficar bom para fazer esse trabalho. Terminada essa parte, a gente pinta as sépalas e depois a gente dá uma olhada assim no geral para ver se tem alguma região que precise receber mais sombra, que precisa receber mais luminosidade, porque aí o nosso moranguinho vai estar razoavelmente pronto e a gente ganha mais noção de como esteja o nosso desenho. Para essas sépalazinhas e esse cabinho, eu vou encher tudo com verde pistache. Não vou detalhar demais, vou fazer um desenho assim bem básico, principalmente se as pessoas querem pintar uma semaninha, que é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente procura fazer pintura mais básica. Olha só, vou passar agora fazendo uma primeira sombra, o verde pinheiro. Enchemos tudo isso com verde pistache. Vamos fazer uma primeira sombra com verde pinheiro, fazendo as marcações das separações dessas sépalas. Pincelzinho pequeno, de preferência, para você ir fazendo essa separação. Não precisa levar muita tinta por vez, para esses cantinhos menores. Para os cantos mais abertos, maiores, você pode pegar até um pincelzinho maior. Pincelzinho número 6, número 8, eu tô usando aí o número 4 no momento. Essas dobrinhas, eu vou escurecer, olha, a parte de baixo delas, deixando a parte de cima com mais luminosidade. Lembrando que essa é a nossa primeira sombra, estou usando aí o verde pinheiro. Essas separações de sépalas, vamos deixando assim bem marcadinhas. Essas curvaturas, a gente escurece também um pouquinho. E você pode ir fazendo uma pintura um pouco riscada. Não precisa alisar demais essa tinta não, tá? Veja que eu tô deixando um pouquinho riscado. Olha só, essas curvaturas eu tô escurecendo mais. Essa parte de baixo eu tô deixando escura. Não se preocupe que não vai ficar emendada as sepalazinhas. Por enquanto, elas estão assim, um tanto mais emendadas por essa primeira sombra, mas nós ainda vamos colocar o verde pântano. O verde pântano vai dar uma separação melhor quando a gente escurecer o que está por baixo ou por trás. Olha só, vamos agora para o verde pântano, colocar um pouco de profundidade, melhorar as separações. Nessa hora, pega o pincelzinho pequenininho mesmo. A sombra, a nossa segunda sombra com verde pântano, ela será mais curtinha. Ainda vamos ter um pouco de luminosidade, ainda vamos colocar um pouco de luminosidade aí, o que vai melhorar ainda mais as separações das nossas sépalas. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo essa nossa segunda sombra. Veja que ela vai dando uma separação, uma profundidade, mas ainda não está pronto. Nós vamos colocar um pouco de luminosidade aí com verde folha, o que vai melhorar mais ainda a nossa pintura. Gisele, minha linda, espero que seja útil para você a ideia, você que estava pedindo, uma das pessoas estava pedindo, semaninha. Essa é uma das ideias que a gente pode estar aplicando para fazer a semaninha. A gente pode fazer de flores, a gente pode fazer de bichinhos, bonequinhas. Enfim, eu vou deixar a ideia aí de frutas. Pintar esse morango, deixando a ideia de frutas.
Olha só, gente, as profundidades que eu coloquei para esse cabinho aí em cima. E agora a luminosidade que eu vou distribuindo com o verde folha. Você também poderia ter feito uma base com verde folha para essas sépalas e esse cabinho e colocar a luminosidade com o verde pistache, essa melhor separação. Fica muito a seu critério. Aquele que você gostar mais, você pode estar usando. E se você não tiver um desses tons, você pode estar usando o que tiver como base e colocando essas luminosidades até com o branco mesmo, tá bem? Olha só, vou melhorando esses contorninhos, melhorando o acabamento dessas sépalas. Poderíamos estar usando aí várias cores, mas como eu disse, eu quero simplificar essa pintura. Vamos fazer uma pintura assim mais fantasia, não é? Principalmente que um moranguinho, uma casa, é algo bem fantasia mesmo. Então, não precisa a gente buscar o realismo para esse moranguinho, uma vez que ele é uma casinha, principalmente por essa razão. Nessa hora que você for fazer essa luminosidade, você melhora os contornos, dá uma arrumadinha para que os contornos fiquem bem arrumadinhos, bem certinhos. O nosso contorno ele é fácil de melhorar com tinta só de um lado do pincel, não é isso? Se tiver algum cantinho que você tenha dificuldade, pega o pincel número 0 e faz ele. E para essa região aí da polpa, eu tô colocando um pouquinho mais de sombra com púrpura. Vou escurecer levemente isso aí com púrpura. Não vou colocar o vinho para não ficar marcado demais. E assim vai ficando o nosso moranguinho. Mas esse cabinho desse morango, eu vou usar como se fosse uma chaminé. Então, para isso, eu vou desenhar aí como se estivesse saindo uma fumaça dessa parte daí de dentro. Algumas pessoas já me perguntaram como fazer para pintar, para dar a ideia, fazer parecer que tem uma fumaça saindo de uma chaminé, de algo assim. Bom, gente, a minha ideia, pelo menos para esse tipo aí de fumaça, eu faço mais escurinho. Eu pego cinza, cinza mesmo, aí faço coloco essa primeira porção. Veja que eu vou colocando em movimento circular. Depois eu venho com o branco e vou colocando também em movimento circular. Veja que o cinza eu coloquei na parte de baixo e o branco eu estou colocando na parte de cima, como uma luz mesmo para essa fumacinha. Se fosse uma fumaça de uma xícara, de algo assim, de uma panela, então eu iria fazer algo mais suave, mais discreto. Mas no caso de uma chaminé, que é a ideia para esse cabinho desse morango, seria uma fumaça mais escura mesmo, mais pesada, mais carregada assim, bem mais marcadinha. Para essa finalização dela, olha, eu vou sumindo tanto com o branco quanto com o cinza. Deixando bem mais suave, perdendo ela na cor do tecido. E para hoje, gente, é isso. Eu vou deixar a pintura desse moranguinho, que é uma ideia assim bem mais tranquilinha, bem mais fácil do que o outro morango que nós pintamos. Para aquelas pessoas que estavam me pedindo na semaninha, essa é uma ideia. Eu coloquei o morango, você pode estar usando outras frutas para completar a semana, arrumando assim uma portinha, um chão, um jardim em volta, né? Bom, gente, beijos, até mais para a gente voltar e terminar esse desenho. Tchau!